Hello people! Oi meninas! Oi meninos, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso livro na página 33, ok? Lá na página 33, tá falando sobre o Simple Past e o Past Continuous. Mas neste vídeo nós vamos focar só em um, ok? Vamos focar só no Simple Past. Então, o Simple Past. Quando é que eu uso o Simple Past? Para falar do passado. Muito bem, mas aonde mais eu uso o Simple Past? Example letter A. An action that happened in the past with time defined. Example, I saw a film yesterday. Eu vi um filme ontem, né? Então, é uma ação que aconteceu no passado com tempo definido. Então, esse yesterday, né, esse ontem, é um tempo definido. Poderia ser I saw a film last week, last night, ok? Another example is a habit in the past. Um hábito no passado. When I was a child, I played hopscotch in the street. Quando eu era criança, eu brincava de amarelinha na rua. Então, um hábito do passado. And letter C, an action that took place during a certain period of time in the past, but which is now finished or completed. Então, um certo período de tempo que aconteceu, que ocorreu no passado e que acabou. Example, they were married for 3 years, now they are divorced. Eles foram casados por 3 anos, agora eles estão divorciados. Então, por um período de tempo, aconteceu algo, agora acabou. Ok, so we have 3 examples here. Quando a gente usa o simple past. Now, let's talk about the affirmative sentence. O que a gente precisa ter numa frase afirmativa do simple past? Subject plus verb in the past plus complement. Então, o sujeito mais o verbo no passado e mais o complemento. Example, I played video game last weekend. Eu joguei videogame no final de semana passado. Então, o sujeito, né, o I, o verbo que é o play, um verbo regular, eu acrescentei o ed. E o restante é o complemento. Another example, Alice went to the shopping mall yesterday. Alice foi ao shopping ontem. Então, o sujeito Alice, o verbo went, ele é um verbo irregular, que é o verbo go. O verbo go no passado, ele se torna went. Então, na primeira frase, temos um verbo regular e na segunda frase nós temos um verbo irregular. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se vocês se lembram. Nos verbos regulares, temos algumas regras. Temos para verbos comuns, né? O work, eu apenas acrescento o ed. Agora, se o final é um e, example de love, eu apenas acrescentei o d. Já na regrinha, se tiver uma consoante e mais um y, se eu tiver um consoante e mais um y, eu tiro o y e acrescento o i, o e e o d. E já na regrinha, se for CVC, lembram do CVC? Consoante, vogal, consoante? Consoante o V, vogal, consoante. Eu vou dobrar a última, que no caso aqui é um L, eu dobro a última e acrescento o ED. Então, essas são as regras para os verbos regulares. E para os verbos irregulares? Para os verbos irregulares, nós temos aquela tabela de verbos que vocês têm, sabem? Precisa decorar aquela tabela de verbos. They have own forms, eles têm as suas próprias formas. Então, o verbo go, no passado, ele se torna went. O verbo buy, ele se torna bought. Então, precisa estudar essas regrinhas dos verbos regulares e decorar os verbos irregulares, ok? In the negative sentence, negative form.
Para as frases negativas, nós vamos ter subject plus did not plus verb plus complement. Então, vamos ter o sujeito, o auxiliar, né? Se nós estamos falando do simple past, precisamos usar o auxiliar did e, como é negativo, vamos usar o not. Depois, o verbo complemento. Example, I did not play video game last weekend. Eu não joguei videogame no final de semana passado. Sujeito, auxiliar e o not. Aqui nós temos o verbo play. O verbo play nessa frase, eu não precisei acrescentar o ed, né? Porque eu tenho um auxiliar antes. Se eu tenho auxiliar antes, eu não vou alterar o verbo depois. Another example is Alice did not go to the shopping mall yesterday. Então, Alice não foi ao shopping ontem. Então, o sujeito Alice, a mesma coisa, o auxiliar did mais o not. O verbo aqui, nesse caso, é o go, é o verbo irregular, né? Que no passado ele vira went. Mas como eu tenho o did antes, o auxiliar antes, ele vai interferir no verbo. Então, também não vou alterar nada. Simplesmente coloquei o auxiliar e o not. And the interrogative form, na forma interrogativa, nós vamos ter o did, o sujeito, o verbo e o complemento. Example, did I play video game last weekend? Eu joguei videogame no final de semana passado? Então, se é pergunta, preciso colocar o auxiliar na frente, sempre. A não ser que, se nessa frase eu tivesse aqui um double H question. O que é um double H question? É o what, o who, o when, o why. Se eu tivesse algum double H question nessa frase, ele estaria aqui na frente de todos e depois o auxiliar. Como nesse caso eu não tenho double H question, eu coloco só o auxiliar, ok? Então, aqui temos o auxiliar, o sujeito, o verbo também é a mesma coisa. Eu não precisei acrescentar o de, o ed, não mudei nada no verbo. Por quê? Porque eu tenho o auxiliar antes, que está interferindo no verbo. Another example, did Alice go to the shopping mall yesterday? Alice foi ao shopping ontem? A mesma coisa, auxiliar na frente, sujeito e verbo. E também não alterei nada do go aqui, do verbo go, porque eu tenho auxiliar antes, ele está interferindo no verbo. Advérbios e locuções adverbiais, geralmente usados com simple past. Eu coloquei aqui para vocês alguns marcadores para a gente saber quando que eu vou saber que aquela frase está falando do simple past e não do past continuous, né? Como eu vou reconhecer um tempo verbal? Então, nessas frases, geralmente elas têm alguns marcadores. Que nesse caso do simple past, nós temos yesterday, last week, last year, a month ago, 2 days ago, this morning, for 3 days, for a month. Então, bateu o olho, viu essas palavrinhas aqui, você já sabe que está falando do simple past. Por quê? Nos exercícios que vocês vão fazer no livro, e os exercícios que geralmente eu passo, eu misturo, né, 2 tempos verbais, aí vocês precisam saber o que eu vou colocar naquela frase, vai ser o simple past or past continuous? Então, precisa saber reconhecer qual é o tempo verbal que eu estou trabalhando ali, ok? Resumindo, numa frase afirmativa, I work last Friday. O sujeito, nesse caso aqui, é um verbo regular, eu apenas acrescentei o ed, eu trabalhei na sexta passada. Negative form, example, I didn't work last Friday. Eu não trabalhei na sexta-feira passada. E aqui o did not, né, eu acrescentei antes, no work continua, não alterei nada, porque como é na negativa, eu acrescento aqui. Poderia ser a forma inteira, né, did not, mas a gente usa mais o didn't, abreviado. And the interrogative form, did I work last Friday? Então, eu trabalhei na sexta passada? É pergunta, o did vem na frente, ok? Para exercícios, eu vou deixar as páginas 33, 34 e 37 para vocês.
Mas antes de vocês fazerem esses exercícios, vocês vão assistir a um outro vídeo do Past Continuous, ok? Porque nessas páginas eles estão trabalhando com 2 tempos verbais. E no outro vídeo que vocês vão assistir, vai ser um vídeo curtinho também, igual a esse, tá? Depois que vocês finalizarem de assistir aos 2 vídeos, aí sim vocês façam os exercícios. Eu deixei também alguns vídeos complementares para vocês, tá? Para ajudar vocês. Mas, qualquer dúvida que vocês tiverem, professora, não entendi o exercício da página tal, não sei o que é para fazer, não entendi. Pode perguntar para mim por e-mail, que assim que puder eu respondo para vocês, ok? So, see you next video e estudem, tá bom, pessoal? Ok? Beijinhos, tchau, tchau!